Quero convidar os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 21. Atos 21, de 17 a 26. Há mais ou menos 4 para 5 anos atrás, nós começamos a ouvir muito uma expressão em inglês, fake news. Nós temos ouvido muito isso aí nos últimos anos. E agora, com a proximidade das eleições, que vão ocorrer no final do mês que vem, nós voltamos a ouvir muito essa expressão, fake news, notícia falsa. E aí, quando eu me deparei com esse texto e comecei a estudar para preparar esse momento aqui com os irmãos, de compartilhar o conhecimento contido nesse texto, eu me deparei com o problema das fake news. Então, por mais que usar essa expressão seja uma coisa recente, o problema das fake news não é nada novo. Ele sempre existiu. Antigamente a gente chamava de boato, quando era uma fala, uma informação falsa. Então a gente dizia, está correndo um boato, isso e aquilo outro. Então boato já se sabia que era uma coisa que não era de confiança. E nós encontramos aqui o apóstolo Paulo e a liderança da igreja envolvida com um problema de fake news, com um problema de boato, de notícia falsa, correndo sobre um dos principais líderes da igreja daquela época. E aí, quando a gente mergulha sobre esse assunto dentro da igreja, a gente vê que também ocorre. Você, na sua vida cristã, alguns de longos anos, devem ter, ao longo desse tempo, se deparado com boatos envolvendo líderes da igreja. E como isso é nocivo, como isso faz mal à saúde da igreja, quando cai em descrédito alguém da liderança da igreja. Isso traz muita tristeza, isso traz muita dor, muito sofrimento, é verdadeiramente um problema muito grande. Então quero convidar você à leitura do texto bíblico para que nós possamos refletir sobre esse problema, o problema das fake news. Atos 21, de 17 a 26. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o conselho, o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti,
mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica a ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer a favor de cada um deles a oferta. Pai querido, muito obrigado por esta manhã do teu dia que nós separamos na nossa agenda para glorificar o Senhor, honrar o teu nome aqui neste lugar. Ó Deus querido, muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de fazermos parte da tua igreja, de termos, ó Deus, esse privilégio de cantar louvores em congregação. E o Senhor nos dá o privilégio de meditarmos juntos na palavra do Senhor. Abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor Deus. Derrama tuas mais ricas e escolhidas bênçãos, de maneira particular, a cada um que está presente aqui, as famílias aqui representadas. Dá-nos a tua bênção através da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, então, como nós falamos, houve uma informação falsa a respeito do apóstolo Paulo. Só para recapitular, para a gente entender bem direitinho, nós estamos acompanhando a trajetória de Paulo. Paulo vem ao fim da terceira viagem missionária e ele tinha em seu poder uma oferta levantada pelos irmãos de várias igrejas, que ele trazia para os crentes em Jerusalém, que estava, uma cidade que estava vivendo uma certa dificuldade financeira naquele tempo. Então ele traz essa oferta, mas ele já tinha sido alertado de que ele seria preso em Jerusalém. Já tinha sido alertado que ele iria enfrentar perseguição, tribulação, problemas em Jerusalém. Mas isso não tirou dele o seu objetivo de, entendendo que essa era a vontade de Deus, ir para Jerusalém, por mais que muitas pessoas tivessem tentado demovê-lo desse intento de ir a Jerusalém. Ele agora chega a Jerusalém, e quando ele chega a Jerusalém, ele é muito bem recebido. É interessante porque a gente vê uma apreensão de como ele seria recebido em Jerusalém, mas o texto começa com a chegada dele a Jerusalém, logo mostrando que ele foi bem recebido. Ou seja, não era todo mundo em Jerusalém que via algum problema na chegada de Paulo. Havia gente que esperava vê-lo para fazer-lhe mal, mas havia gente também esperançoso de vê-lo para abençoar e ser abençoado pelo seu ministério. E o texto começa exatamente assim. Eu convido você a verificar comigo o verso 17, quando nós vamos ver isso. Olha, e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Então ele tem uma boa recepção em Jerusalém. Isso quer dizer o seguinte: a igreja dos gentios não tinha problema com a igreja dos judeus. O apóstolo Paulo representava a igreja dos gentios.
O apóstolo Paulo é chamado o apóstolo dos gentios. Ele vai pregar o evangelho, ele vai se dedicar como missionário à pregação do evangelho aos gentios, aos estrangeiros, aqueles que não são de origem judaica. E agora, quando ele chega em Jerusalém, ora, Jerusalém era a capital, né, do povo hebreu, e ele, quando chega a Jerusalém, ele encontra-se com essa igreja e não tem problema nenhum, ele é bem recebido ali. Não havia uma crise entre a igreja gentílica e a igreja judaica, não havia essa crise. E no dia seguinte, verso 18, nós vamos seguindo aqui na nossa análise, no verso 18, no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Daqui a pouco o texto vai falar sobre qual era a notícia falsa, mas de antemão nós vemos que a liderança se reuniu aqui. A liderança reunida para encontrar soluções. É muito importante, irmãos. É muito importante. Liderança na igreja. É muito importante a igreja ter líderes zelosos, ocupados em cuidar do bom nome da obra de Deus, do avanço da obra de Deus, do bem-estar da obra de Deus. Essa liderança, ela já estava cuidando, já estava elaborando uma estratégia para quando Paulo chegasse. A notícia da chegada de Paulo já circulava. A notícia de que Paulo se encaminhava para Jerusalém já circulava. Se por um lado havia pessoas se reunindo para pensar no que fariam de mal a ele, por outro lado havia uma liderança abençoada se reunindo para criar estratégias e soluções para esse problema, para ajudá-lo na solução desse problema. É muito importante isso, irmãos. Você, líder da igreja, coisa ruim é uma liderança nominal. É uma liderança que tem um nome em algum lugar, em algum livro, em alguma ata, mas que não se ocupa do trabalho ao qual foi incumbido. Cada um de nós tem incumbências. Cada membro da liderança tem incumbências. E a gente precisa se ocupar dessas incumbências. Será que esses líderes, quando o texto fala assim, os anciãos, era um grupo maior, não era só Tiago, não era só o líder, mas os anciãos, alguns outros irmãos, será que esses irmãos não trabalhavam? Será que esses irmãos não tinham suas famílias para cuidar? Será que esses irmãos não tinham outros afazeres? Por certo que sim. Por certo que esses irmãos tinham outros afazeres, mas eles abriam espaço na sua agenda para cuidarem da obra de Deus, para receberem Paulo que chegava, discutir os problemas e buscar soluções para eles e tratar dessas soluções. É muito importante isso, irmão. Eu estou investindo um tempo nessa fala, nesse versículo, porque ele é muito importante, ele precisa ser considerado por nós. Há pouco nós cantamos um hino que falava sobre o sacrifício de Cristo, sobre Deus sacrificar o seu próprio Filho para nós e que nós sacrificamos a nossa vida para Ele. Não é uma compensação, mas é uma demonstração de gratidão pelo tanto, tão
grande sacrifício de Deus por nós. E às vezes, irmãos, com todo respeito, às vezes, o que damos a Deus, o que sacrificamos a Deus, não é a nossa vida. São sobras do nosso tempo, do nosso esforço, da nossa capacidade. Então vale muito essa reflexão. Versos 19 e 20 diz assim: e havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Paulo chega, é recebido pela liderança da igreja, Tiago e os anciãos, e então Paulo começa a fazer um relatório do seu trabalho no campo missionário. Ele começa a fazer um relatório do quanto que Deus tem realizado no meio dos gentios, de quantas vidas têm sido resgatadas em meio aos gentios. Ele presta o seu relatório e esse relatório é digno, é merecedor de dar glórias a Deus. Mas ele também recebe um relatório de que os irmãos ali daquela igreja, os irmãos ali de Jerusalém, também estavam pregando a palavra, e as palavras que aparecem aqui: quantos milhares de judeus estão se convertendo e são zelosos. Amados, então nós vemos que o evangelho crescia lá e aqui. Quando ele chega a Jerusalém, ele chega trazendo as notícias do campo e recebendo as notícias daquele campo. Ele estava então abençoando e sendo abençoado, porque, irmãos, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa mãos à obra, quando a gente vê que o trabalho funciona, quando a gente vê que o trabalho vai para frente. Se a gente não parar, olhar e ver o trabalho indo para frente, a gente desanima. Nós precisamos considerar o avanço do trabalho de Deus, o trabalho, a obra de Deus. E eles então, um ao outro, mobilizam, um ao outro abençoam. Eles testemunham ambas as atividades missionárias, a atividade missionária de longe e de perto. Nós vamos dar início hoje, à noite, na abertura da nossa campanha de missões nacionais. E quando a gente pensa em missões nacionais, por exemplo, a gente pensa nos mais profundos, nos mais longínquos, nos mais difíceis, de difícil acesso, lugares. Nós pensamos em lugares onde a obra de Deus não é tão bem divulgada. E isso, muitas vezes, pode nos desmotivar do trabalho do evangelismo local. Outro dia nós estávamos aqui no culto de oração e estávamos diante disso. A importância do evangelismo aqui. A importância de evangelizarmos também aqui. De fazermos a obra da evangelização também aqui. Essa é uma obra de todos nós. Não é apenas investirmos na obra de lá, mas também, além disso, investirmos na obra daqui, investirmos nossa vida na pregação da palavra de Deus aqui onde nós estamos. Agora, nós vamos ver o problema. Qual era a informação falsa? Convido você a lermos o versículo 21
e também a parte B do versículo 24. Então eu vou pedir à irmã Dalila, a gente vai ler o 21, em seguida a irmã coloca o 24 e nós vamos ler a segunda parte. Ok, irmãos? Muito bem. 21. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Verso 24, a segunda parte. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Então, qual era a notícia falsa? Eles diziam que Paulo estava ensinando as pessoas de origem judaica a se afastarem da lei que foi instituída por Deus através de Moisés. Essa era a notícia. E, assim, essa notícia certamente parecia verdadeira para algumas pessoas, ou para os judeus ali de Jerusalém. Por quê? Porque se você pegar algumas coisas que o apóstolo Paulo falava, algumas coisas que ele escreveu nas suas cartas, e tirar do contexto, vai parecer que ele está condenando a lei. Quando você pega a carta aos Romanos, se você pensar aqui e ali alguns textos, vai parecer que ele é contrário aos costumes, que ele é contrário à observância dos costumes da lei mosaica. Sabe por quê? Porque ele é contrário a obrigarem os cristãos que não são de origem judaica a observarem esses costumes. Ele não está dizendo que quem já observa esses costumes por ser de origem judaica não possam fazer isso. Mas ele está dizendo que não é bom obrigarem os que são gentios a terem que fazer isso. Qual era a ideia dessa ala chamada judaizante? A ideia deles era a seguinte: para uma pessoa ser cristão, primeiro ela tem que ir para o judaísmo para que ela possa ser cristã. Mais ou menos uma ideia assim, como se o cristianismo fosse uma seita dentro do judaísmo. O judaísmo tinha algumas seitas. O judaísmo tinha, vamos chamar assim, alguns braços. Por exemplo, os fariseus, os saduceus, os herodianos. Tinha algumas vertentes dentro do judaísmo. Então, todas essas pessoas eram do judaísmo, que é uma religião, eram do judaísmo, e dentro do judaísmo eles eram ligados a uma determinada, digamos assim, a um determinado braço desse. Então eles pensavam o seguinte: o cristianismo é mais um. O cristianismo é mais uma vertente dentro do judaísmo. E aí eles pensavam: você tem que seguir toda a regra do judaísmo para poder ser cristão. O que o apóstolo Paulo condena é isso. Quem não era do judaísmo não precisa ser para ser cristão. Mas quem era do judaísmo pode continuar. Eu estava lembrando, como forma de tentar ilustrar isso, para tornar mais simples a compreensão. Às vezes a gente vai num almoço de família e a gente encontra vários casais ali.
Vários casais. E às vezes tem um casal daquele que a esposa vai lá, arruma o prato do marido, vem cá, coloca o prato do marido na mesa, e aí vai lá e arruma o prato dela, e depois senta para comer. Você já deve ter visto essa cena. E você vai ver também que nesse mesmo almoço vai ter o marido que vai levantar, vai arrumar o prato dele, a esposa vai levantar, vai arrumar o prato dela, e os dois vão sentar para comer. Qual dos dois que está certo? Depende do costume. Não é uma coisa de costume? Não precisa quem o marido arruma o seu próprio prato. E veja, eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica a nenhuma das duas situações. Como dizem hoje em dia, eu sou de boas com todas as duas. Se a Mary quiser arrumar meu prato, beleza. Mas se ela não arrumar, beleza também. Então, mas quem os dois arrumam o seu próprio prato, não deve criticar quem um arruma o prato do outro. E quem um arruma o prato do outro, não precisa criticar quem cada um arruma o seu próprio prato. Porque isso vai do costume de cada casal, de cada família. É uma questão de costume. Quem se sente bem fazendo. É exatamente isso aqui. Exatamente. Havia um costume das famílias judaicas circuncidar o filho ao 8º dia. Era um costume da cultura deles. Havia costumes como esse que eles vão praticar aqui, o voto do Nazireu. Era um costume das famílias judaicas. Então eles faziam isso. Não tem necessidade de a igreja gentílica, aqui representada pelo apóstolo Paulo, criticar. Não, vocês não podem continuar fazendo isso. Também não há necessidade de as famílias judaicas, que agora são cristãs, criticarem quem não fez. Olha, você tem que fazer isso, senão você está fazendo errado. Havia liberdade para lá e para cá. Liberdade de realizar aqueles costumes, liberdade de não realizar. Foi isso que eles entenderam e foi isso que eles fecharam lá em Atos 15, que o apóstolo Tiago vai falar aqui. Muito bem, esse era o problema. Qual era a notícia falsa? Paulo está ensinando as pessoas a abandonarem os costumes, ensinando os judeus a abandonarem os costumes. Ele estava dizendo que cristãos não precisam realizar esses costumes? Ele estava dizendo isso, mas ele estava dizendo isso a respeito dos gentios. A respeito dos judeus, pode continuar. Havia liberdade para isso. Então a notícia era falsa, no sentido de que ela era uma meia verdade. E alguém já disse que uma meia verdade não passa de uma mentira inteira, né? Não é bom meias verdades. Muito bem, qual a solução que eles acharam? Por quê? Que fake news é um problema, nós já sabemos. Nós já sabemos qual é a fake news. E agora nós vamos olhar como eles resolveram isso. Que cuidados eles tomaram, que ações eles implementaram para resolver esse problema. Sim, irmãos, porque esse tipo de problema precisa de ação. Precisa de ação e de clareza. Então, verso 22. Solução. Passo 1. Reunir o povo. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que
que já és vindo. Então, a primeira coisa, juntar a multidão, reunir o povo. A primeira coisa é reunir o povo para que o povo possa ouvir. Reunir o povo para que se possa falar a respeito. É muito importante isso. É muito importante reunir o povo. É muito importante participarmos da reunião das coisas. Não resolver os assuntos nos corredores. Não resolver os assuntos nos bastidores. Mas resolver os assuntos reunidos. O que você sabe, e eu sei também, que acontece muito em igreja, que não deveria acontecer, é que muitas vezes a pessoa não participa da assembleia, não participa das reuniões, não participa da tomada de decisões e depois fica discutindo aí pelos corredores. Isso não é ruim, irmãos? Isso não faz mal à saúde, à comunidade, à comunhão da igreja? Isso faz muito mal. E eu não estou falando de uma coisa localizada aqui, não tem esse irmão, aquele. Não estou falando disso. Eu estou falando de forma geral. Eu estou falando de forma ampla, de forma irrestrita. Você, como crente, deve participar das reuniões. Tem algumas coisas que incomodam, pastor. Algumas coisas. Baixa frequência a reunião de oração. Incomoda, pastor. Incomoda a liderança da igreja. Baixa frequência. Reuniões de oração. Por quê? Porque isso faz parecer que não se valoriza a oração. E oração é muito importante. Já dizia o outro. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração. A oração move o coração de Deus. Isso incomoda pastor. Segunda outra coisa que incomoda pastor: assembleia vazia. Imagina um presidente presidindo a assembleia da igreja, na hora que ele diz assim: eu declaro aberta a assembleia da igreja. Aí levanta um monte e sai. Imagina você no lugar do presidente. Então isso aqui não é importante. É importante, irmãos, participarmos da tomada de decisão. É importante termos conhecimento das coisas como estão andando. É importante sabermos a dinâmica da realização dos trabalhos da igreja. Isso é respeito à comunidade. Isso é respeito à congregação. Você talvez veja assembleia de igreja, reunião administrativa de igreja, como uma coisa, uma coisa que existe lá na igreja. Talvez você não perceba que esse é um traço distintivo dos batistas, que a própria igreja se reúna para tomar as suas decisões. Que a gente trabalhe sob o princípio da autonomia da igreja local. O quanto isso é importante, o quanto isso é um privilégio que eu e você temos de participarmos diretamente da administração da igreja, da solução dos problemas. Quantos problemas que a gente teve, os irmãos aí que participam sabem de problemas que a gente teve e de soluções que nós temos encontrado. Precisamos de uma participação maior. Em respeito à comunidade, precisamos reunir o povo e precisamos ser transparentes para tratarmos dos assuntos. Segundo passo.
apresentar ação clara para solucionar. Verso 23 em diante. Eu vou ler aquela segunda metade do 24, porque ela está nesse contexto aí. Mas é isso aí. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes consigo e santifica-te com eles. E faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disto observem. Então, a liderança da igreja judaica, da igreja ali em Jerusalém, batia o pé no mesmo ponto que o apóstolo Paulo. Quem é gentio não precisa observar esses costumes, mas quem não é, pode continuar observando. Paulo era de origem judaica, então ele também tinha o direito de praticar essas obras da lei ou não. Continuando a leitura. Mas que só guardem do que se sacrifica aos ídolos, do sangue e do sufocado e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, os 4 que estavam separados, no dia seguinte, no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Esse aqui era um voto, o voto do Nazireu, que fazia parte da atividade religiosa e da cultura judaica. O apóstolo Paulo então se une àqueles homens e ele também vai fazer esse voto. Ele também vai fazer essa obra, ele também vai fazer essa atividade, que era uma atividade própria daquela cultura, que era uma atividade própria daquela religiosidade do Antigo Testamento, mas que ele não via problema em fazer. Alguém poderia pensar que o apóstolo Paulo está sendo duas caras. Então ele agia de um jeito quando ele estava lá no campo entre os gentios e agia de outro jeito quando ele estava em Jerusalém. E aqui eu quero fazer uma outra comparação para facilitar o nosso entendimento. Quantas vezes você já teve que pedir perdão a alguém, mesmo sem achar que você estava errado? Alguma vez você já teve que fazer isso? Você percebe que o seu relacionamento com alguém está minado, porque essa pessoa ouviu alguma coisa, ou deduziu alguma coisa, está pensando algo diferente de você. E você tem duas opções à vista disso: dar de ombros e dizer, eu não tenho nada com isso. Se ele está pensando assim, é problema dele. O apóstolo Paulo bem poderia ter feito isso. Mas você pode optar por uma segunda opção. Eu vou lá e me retrato e peço perdão. Embora eu não ache que isso que eu fiz é errado, eu vou pedir perdão. Eu vou praticar um gesto de retratação para que fique tudo bem. Isso pode dar certo ou não, mas é uma opção que faz muito bem ao coração, porque você, o quanto depender de você,
você deve ter paz com todos. Se está ao seu alcance se retratar com alguém para corrigir uma situação, faça isso. É sempre um bom conselho. Não uma nem duas vezes, mas eu já dei esse conselho várias vezes. Ah, pastor, eu não vou citar nome, mas certa ocasião na igreja, nós estávamos recebendo como membros uma pessoa. E aí essa pessoa, lá da outra igreja da onde ele tinha saído, a igreja lá estava com dificuldade de emitir a carta. E aí eu entrei em contato. E aí o pastor foi e falou assim, ó, porque essa pessoa saiu daqui e deixou problema. E eu falei, e qual a solução? Tem que vir aqui pedir perdão a fulano. Se eu concordo ou discordo dessa prática, é outra coisa. E aí eu procurei a pessoa. A pessoa olhou para mim e falou assim, mas pastor, eu não fiz nada. Foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Apresentou todas as suas razões. Eu ouvi. E ela me perguntou, o que o senhor acha que eu devo fazer? Eu acho que a irmã pode ir lá e pedir desculpa. Isso não vai tirar pedaço. E ela foi. E ela foi, pediu desculpa. As desculpas foram aceitas. A carta veio. Passou algum tempo. Ela se mudou de novo para o outro bairro. E voltou para a mesma igreja, porque o assunto já estava resolvido. O apóstolo Paulo, Tiago e os anciãos chegam a essa mesma solução. Paulo não era obrigado a seguir os costumes mosaicos. Ele era livre para não fazer. Mas se ele era livre para não fazer, ele também era livre para fazer. E aí ele mostra, com todas as letras, com todos os S's e R's, que ele sim não via, que ele não via problema em que alguém de origem judaica, que tem essa cultura, que tem essa forma de fazer as coisas, faça. Isso como forma de desfazer o problema das notícias falsas. Sabe, irmãos, disso tudo que esse texto nos mostra, ele nos coloca diante de algumas questões éticas. Talvez você tenha um relacionamento rompido com alguém por causa de um mal entendido, por causa de uma situação que para você ficou no passado, mas que para alguém pode não ter ficado. A palavra de Deus, ela está nos mostrando que nós devemos abrir o nosso coração, estarmos abertos para a solução de problemas de relacionamento, o quanto isso depender de nós. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos um instante para refletir sobre isso. Será que alguém tem alguma tristeza, que alguém tem algum senão em relação a você? O quanto depender de vós tem de paz com todos. Será que você
movido pela orientação da palavra, pode procurar esse alguém e se retratar com ele e pedir perdão e aliviar a tensão, aliviar o coração dessa pessoa. Eu desejo de todo o coração que você, nesta hora, se comprometa diante de Deus a fazer o que estiver ao seu alcance para ter paz com todos, para limpar os relacionamentos dos maus entendidos e das mágoas do passado. Perdão, peça. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, abra. Ouça o que Deus diz ao seu coração. Pai querido, nós estamos em Tua presença, constrangidos pela Tua palavra. Ó Deus, pela exposição dessa Tua palavra, que nos leva a uma reflexão profunda sobre os nossos relacionamentos, sobre maus entendidos nos relacionamentos, e que muitas vezes nos apegamos às nossas verdades e deixamos a paz ser destruída. Deixamos os nossos relacionamentos se degradarem. Muito obrigado pela sabedoria que o Senhor deu a Tiago, aos anciãos, e a humildade do apóstolo Paulo, de acatar aquela orientação e de fazer aquele gesto para retratar e para deixar claro que não passava de um mal entendido. Ó Deus querido, toma-nos em Tuas mãos, nos dá força, inteligência, sabedoria para agirmos da forma como o Teu Espírito está nos orientando. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.